E se tudo o que você está vivendo agora não fosse resultado do mundo lá fora, mas sim do que acontece dentro da sua mente? Parece exagero, mas pensa comigo. Por que duas pessoas passam pela mesma situação e saem com resultados completamente diferentes? Uma cresce, a outra se destrói. O que muda? A realidade ou a forma como ela é criada? E se eu te disser que você não está reagindo à vida, você está projetando ela? A maioria das pessoas acredita que a realidade é algo fixo, algo que simplesmente acontece, que você nasce, cresce e tenta se adaptar ao que vem. Mas essa é a maior ilusão que existe, porque antes de qualquer coisa acontecer fora, ela acontece dentro. Antes de qualquer conquista, existe um pensamento. Antes de qualquer fracasso, existe uma crença. E hoje você vai perceber algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Porque quando você entende isso, você para de se sentir vítima e começa a assumir o controle. Tudo começa com algo simples, pensamentos, mas não aqueles pensamentos soltos, aleatórios. São aqueles que você repete todos os dias, sem perceber. Eu não sou bom o suficiente. Isso não é para mim. Nunca dá certo. Agora me responde, quantas vezes você já pensou algo assim hoje? Esses pensamentos parecem pequenos, mas eles moldam a forma como você enxerga tudo. Se você acredita que algo não vai dar certo, você nem tenta com força total. Se acredita que não é capaz, você recua antes mesmo de começar. E então a realidade confirma aquilo que você já acreditava. Não porque era verdade, mas porque você agiu como se fosse. Agora imagina uma situação simples. Duas pessoas recebem a mesma oportunidade. Uma pensa, isso pode dar certo, vou tentar. A outra pensa, isso não é para mim. A primeira age com energia, aprende no processo, erra, ajusta e cresce. A segunda nem começa direito, já esperando o pior. Resultado, uma constrói uma nova realidade, a outra reforça a antiga. A oportunidade era a mesma, mas o mundo interno era completamente diferente, e isso muda tudo. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Sua mente não diferencia totalmente o que é real, do que você imagina repetidamente. Se você passa o dia inteiro pensando em problemas, medo, escassez, seu corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. Você sente ansiedade, tensão, insegurança. Agora pensa no contrário. Quando você visualiza algo positivo, uma conquista, um resultado, você sente uma energia diferente, mais confiança, mais clareza. E isso muda suas decisões, muda suas ações, muda seu comportamento e, no fim, muda sua realidade. Só que existe uma armadilha silenciosa. A maioria das pessoas não escolhe o que pensa. Elas apenas reagem, consumem conteúdo negativo, vivem no automático, reforçam padrões antigos e depois dizem que a vida não muda. Mas como algo externo vai mudar, se o padrão interno continua o mesmo? É como plantar a mesma semente todos os dias e esperar um fruto diferente. Não faz sentido, mas é exatamente o que acontece. Agora deixa eu te perguntar algo mais direto. Quem está no controle da sua mente? Você ou o ambiente? Porque se você não controla o que entra, você não controla o que fica. E se você não controla o que fica, você não controla o que se torna realidade. Cada pensamento repetido vira uma crença. Cada crença vira uma ação. Cada ação vira um resultado. E cada resultado reforça o ciclo. Percebe como isso se fecha? Existe uma história simples que explica isso. Um homem acreditava que nunca teria sucesso. Sempre que surgia uma oportunidade, ele pensava que não era capaz. Ele tentava, mas sem confiança, e falhava. Com o tempo, ele começou a dizer: "Viu? Eu sabia que não ia dar certo."
Mas o que ele nunca percebeu é que o fracasso não vinha da realidade, vinha da forma como ele entrava nela. Ele já começava derrotado. Agora imagina se esse mesmo homem mudasse um único ponto, o pensamento inicial, não o talento, não as oportunidades, apenas a forma de enxergar. Quanto da vida dele teria sido diferente? E aqui entra algo poderoso. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa mudar a origem, o ponto onde tudo começa, seus pensamentos. Não significa ignorar problemas, não significa viver numa fantasia, significa escolher conscientemente como interpretar o que acontece, significa interromper padrões automáticos, significa criar novas formas de pensar. Mesmo que no começo pareça estranho, mas isso exige algo que pouca gente quer fazer: consciência. Porque é muito mais fácil culpar o mundo do que olhar para dentro. É mais confortável dizer que o problema é externo do que admitir que talvez você esteja reforçando ele. Só que enquanto você não assumir isso, nada muda, porque você continua tentando mudar o efeito, sem mexer na causa. Agora vem a parte que muita gente evita. Se a sua realidade começa dentro da sua mente, então você também é responsável por ela. Isso assusta, porque tira a desculpa, mas ao mesmo tempo, isso liberta. Porque se foi criado por dentro, pode ser recriado. Você não está preso, você está condicionado. E condicionamento pode ser quebrado. Imagina viver sabendo que você pode mudar a direção da sua vida, começando pelo que você pensa. Imagina parar de repetir padrões que te limitam. Imagina começar a agir com mais clareza, mais intenção, mais controle. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou primeiro. Essa é a virada. Essa é a diferença entre viver no automático e viver de forma consciente. Mas deixa eu ser real com você. Isso não acontece do dia para a noite. Sua mente foi programada por anos. Ambiente, experiências, pessoas, fracassos. Tudo isso deixou marcas. Então não é sobre mudar tudo em um dia. É sobre começar, perceber, ajustar, repetir, até que um novo padrão se torne natural. E se você ignorar isso, nada muda. Daqui a um tempo, você vai estar no mesmo lugar, com os mesmos pensamentos, as mesmas dúvidas, os mesmos resultados, porque a raiz continua a mesma. Mas se você decidir começar, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, tudo começa a se mover, porque a mudança real não começa quando você faz algo diferente, começa quando você pensa diferente. Então agora a escolha é sua: continuar deixando sua mente rodar no automático ou assumir o controle dela, porque no final, sua realidade não começa no que você vê, começa no que você acredita. Se isso fez sentido para você, comenta aqui: eu assumo o controle. Só isso já muda algo dentro de você. E se você quer continuar entendendo como sua mente funciona e como usar isso ao seu favor, se inscreve no canal. Porque aqui você não só assiste, você desperta. E nunca esquece disso: o mundo que você vive é um reflexo direto do mundo que você constrói dentro da sua mente.